Antes de ler a porção da palavra, eu lembro os irmãos que no próximo domingo, tenho avisado nos últimos domingos, a nossa ceia será celebrada pela manhã. Bom, após a escola dominical, nós estaremos celebrando a Santa Ceia, não à noite, como costumamos fazer, mas será pela manhã. Bom, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler em João, capítulo 7. Abra sua Bíblia em João, capítulo 7. Eu vou ler do verso 25 ao 31. João, capítulo 7, verso 25, até o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, pelo dia do Senhor. Obrigado por esta dádiva que temos de, num dia, durante a semana, pararmos, Senhor, as nossas ocupações dos demais dias para refletirmos acerca do Senhor. Inteiramente, Senhor, nesse dia, nós nos dedicamos a Ti e sabemos, Senhor, que tudo isso é fruto da Tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Reconhecemos que não temos justiça própria, Senhor, não somos dignos de adentrar a Tua presença e, assim, Te engrandecer e ouvir a Tua palavra, mas o fazemos, Senhor, por causa da obra redentora, da morte expiatória do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te louvamos porque o Senhor é digno. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é bendito desde a eternidade, Senhor. E aprove a Ti nos salvar, nos mudar, Senhor. Transformar a nossa mente, a nossa cosmovisão, a compreensão, Senhor, do mundo. E agora estamos aqui, aos Teus pés, com o nosso coração cheio de gratidão, cheio de alegria também, Senhor, não obstante as nossas falhas, os nossos pecados, e reconhecemos que somos pecadores, Senhor. E pedimos a Ti perdão pelas nossas iniquidades. Tem misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo nos converta, Senhor, a cada dia mais e mais a Ti, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, até que alcancemos o plano que o Senhor mesmo iniciou na nossa vida, o plano que o Senhor mesmo tem instituído, designado para nós, que é o plano, Senhor, da salvação eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa esperança, por essas verdades tão presentes no nosso coração, tão claramente reveladas na Tua palavra. Senhor, seja conosco nesse momento, recebe o culto que Te prestamos, me abençoa, Senhor, na instrução da Tua palavra também, tem misericórdia de mim, da graça, saúde, Senhor. Condições, Senhor, necessárias para ensinar a Tua palavra debaixo da Tua graça, na total dependência do Teu Espírito, Senhor. Toma esta porção que Tu mesmo inspiraste e aplica ao coração dos irmãos, de todos aqueles que estão aqui presentes, daqueles que nos visitam. Senhor, derrame, Senhor, da Tua graça e fale ao coração de cada
irmão. Abençoa também os irmãos que não podem estar conosco por motivo de saúde, de enfermidade, de adversidade. Ser com eles. Consola-os em nome de Jesus. Aqui nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Todos nós sabemos que há diferentes opiniões acerca de Jesus Cristo. Hoje mesmo, me refiro a esses dias, me refiro aos nossos dias, há diferentes opiniões. Isso porque, dentre todas as pessoas, dentre a multidão, dentre seja em qual lugar for, existem aqueles que conhecem de fato a Cristo. Aqueles que foram objetos da graça de Deus, foram alcançados um dia pela obra do Espírito Santo, foram conduzidos por esse Espírito às Sagradas Escrituras, e das Sagradas Escrituras conseguem, na dependência do Espírito Santo, compreender quem é Cristo. Existem, irmãos, ainda os ignorantes, aqueles que nada sabem da Escritura. Esses ignorantes são aqueles que, mesmo sendo ignorantes, opinam acerca de Cristo. Dão a sua opinião, falam acerca de Jesus como se Jesus fosse qualquer homem, como se fosse um mero homem. Alguns acham até que ele é Deus mesmo, mas sem nenhuma compreensão, sem nenhuma leitura, sem nenhum conhecimento da vontade revelada de Deus. Há ainda o terceiro grupo, que nós podemos considerar como aqueles que chegam a ler as Escrituras, leem algo, livros sobre Jesus, mas o fazem de forma seletiva. Isto é, eles escolhem as partes que querem crer, eles escolhem as partes que são convenientes à situação deles. Eu lembro quando eu ainda dava aula de espanhol, eu tive um aluno que, sabendo que eu era crente, e tudo me disse que Jesus, para ele, era um grande revolucionário. Não deve ter ouvido já a história, um grande socialista, um grande divisor de águas da história, enfim, apenas olhando um aspecto, quer dizer, não que Cristo tenha sido um comunista ou coisa parecida, mas as pessoas escolhem, determinam aquilo que querem crer acerca de Jesus. Isso ocorria, irmãos, também na época do desenvolvimento ou do cumprimento do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando João, o Evangelho de João, especificamente no capítulo 7. Eu tenho sempre relatado aos irmãos, e o capítulo se encontra na segunda seção do Evangelho, abrange os capítulos 5 a 10, onde João nos traz Cristo confrontando os judeus ou sofrendo objeção por parte dos judeus. E o capítulo 7, especificamente nos versos que nós estamos lendo, João traz Cristo ensinando a verdade, que ele traz, no capítulo 7 todo, ele traz 3 grupos distintos que se opõem a Cristo. Nós já vimos que os irmãos de Jesus se opuseram a ele no início do capítulo. E agora nós estamos vendo os versos que tratam da multidão se opondo a Cristo. E o final do capítulo será com os líderes judaicos, especificamente, se opondo a Cristo. E aqui, nesses versos que nós estamos estudando especificamente, nós temos a multidão. A multidão que é dividida, como os irmãos já sabem bem. A multidão que é composta de judeus nativos de Jerusalém. Jesus está em Jerusalém, está no templo, pregando. E a multidão que está ali em Jerusalém havia ido até ali por causa da festa dos tabernáculos. A festa considerada pelos judeus mais importante no calendário judaico. E ali havia, por causa da festa, judeus nativos, judeus peregrinos, judeus que viviam em outras localidades e tinham ido até ali para observar a festa. Havia galileus, havia prosélitos, então a multidão estava diversificada. E Cristo está no templo com toda a sua autoridade, embora de forma humilde, como eu chamei a atenção no domingo passado, quando ele vai contra o orgulho dos judeus, e ele então apresenta-se como aquele que obedece ao Pai, aquele que tem um ensinamento que não é dele mesmo, enfim. E aqui, irmãos, nesses versos que li há pouco, nós temos, como eu disse, ainda Cristo pregando no templo. Ele está em Jerusalém, ele está dando continuidade
na pregação no templo. Ele está debatendo com os judeus. Cristo ensinava de vários modos, de várias formas. E Cristo ensinava assentado juntamente com os seus discípulos. Ele ensinava quando estava diante de uma multidão faminta. E ele pregava o seu sermão. Ele ensinava quando se encontrava com alguém, como se encontrou com Nicodemos, no capítulo 3, com a mulher samaritana, no capítulo 4. Só que agora ele entra no templo, pelo tempo designado pelo próprio Deus, seu Pai. É propósito de Deus que agora ele esteja em Jerusalém, não apenas não ainda para ir à cruz, mas agora 6 meses antes da sua morte, ele entra no templo para ensinar, para proferir o seu ensinamento, embora esse ensinamento seja num debate, não é como eu chamei a atenção no domingo passado. Cristo está debatendo com os judeus, porque os judeus estão se opondo a ele, então nesse debate ele ensina, ele não deixa de apresentar as maravilhas, os planos de Deus para as pessoas que estão escutando. E eu quero considerar esses versos, os que eu li há pouco, verso 25 até o 31, chamando a atenção dos irmãos, primeiro, para a confusão que há no meio da multidão, versos 25 e 26. Depois, o ensino de Jesus, a origem de Cristo, já que a confusão é acerca de quem é o Cristo. Cristo, então, nos versos 28 e 29, ele apresenta a sua origem. E no final, os últimos versos 30 e 31, a crença da multidão. Primeiro a confusão da multidão, pelo menos depois a crença de parte dessa multidão, para onde João nos chama a atenção e não precisamos nem devemos passar por cima dessa informação. Então nós vamos considerar esses versos de forma breve sob o título Será este o Cristo? Essa é a contestação, essa é a pergunta, essa é a dúvida da multidão, é a confusão da multidão. Será este o Cristo? A multidão, eu disse aos irmãos, é diversificada e João nos apresenta essa multidão que se opõe a Cristo confusa, irmão, no mínimo dividida. Porque no verso 25 nós lemos que alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Essa informação é diferente do verso 20. Porque no verso 20 a multidão disse: tens demônio, quem é que procura matar-te? Então, no mínimo, a multidão está dividida. Uma parte parece saber que querem matar a Cristo, que os judeus querem matá-lo, e outra multidão, talvez por ignorância, não tenha conhecimento de que a liderança judaica quer matar, então revela essa falta de compreensão. E essa confusão faz com que eles se perguntem: não é este aquele a quem procura matar? Eis que ele fala abertamente. Jesus fala livremente. Jesus está aqui diante de nós. Ele tinha saído da Galileia, tinha ido até Jerusalém, havia entrado no templo, está pregando livremente, está falando livremente. E essa parte da multidão que sabia que os judeus queriam matá-lo, faz a pergunta: porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Será que as autoridades já estão dando o braço a torcer e estão dizendo que ele é o Cristo de fato? De fato é o Christos, é o Messias do Antigo Testamento? A palavra autoridades aqui diz respeito ao grau máximo da liderança judaica. Então parte dessa multidão parece ou sabe que a liderança quer matar a Cristo. E a pergunta é: será que essa liderança já está dando o braço a torcer? Será que essa liderança já está dizendo: olha, ele de fato é o Messias? Porque ele está pregando abertamente, ninguém o prende. Nós, todavia, no verso 27, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Bom, a multidão, irmãos, ou parte dela, sabia que Jesus vinha da Galileia. Irmãos, lembram que o início do capítulo começou: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Verso 1. No verso 10 é que Cristo vai a Jerusalém. Então ele estava, de fato, na Galileia. E ele tinha vindo da Galileia até Jerusalém. Parte da multidão sabe disso, tanto que no verso 41, depois de Jesus ensinar que ele é a água da vida e que ele dá a vida,
no verso 41, nós lemos a multidão, verso 40. Os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Então eles sabem que Jesus, não é, que está pregando ser o Filho de Deus, ser obediente à vontade de Deus, está vindo da Galileia. Mas uma parte da multidão, como a liderança, que no verso 42 nós lemos: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? A liderança judaica, irmãos, sabia que Jesus vinha de Belém, que o Cristo viria de Belém. O Cristo, não é? Não Jesus aqui, mas a liderança está sabendo que o Messias, o prometido no Antigo Testamento, aquele que virá para reinar em Israel, para salvar o seu povo, esse virá de Belém. Porque eles conheciam, irmãos, a profecia, não é, do Antigo Testamento. Mas olhem que interessante, não é? As autoridades, mesmo sabendo que Jesus vinha de Belém, criaram, a liderança, os líderes judaicos, criaram a ideia de que esse Jesus tinha vindo de Nazaré. Deixa eu voltar. De fato, Jesus está vindo de Nazaré, está vindo da Galileia. A liderança judaica sabe que o Cristo vem de Belém. E, crendo que vem de Belém à luz do Antigo Testamento, e não vem da Galileia, mas vem de Belém, uma região próxima de Jerusalém, não do norte, lá da Galileia, essa liderança, sabendo disso, tinha criado a expectativa, tinha desenvolvido a ideia de que esse Jesus que está pregando no templo, ele não é nativo de Belém. Só que nos outros evangelhos, Mateus nos mostra que Cristo nasceu em Belém. Jesus Cristo, esse que está no templo, havia nascido em Belém da Judéia, em cumprimento do profeta que havia dito que Belém, tu não és menor, a menor dentre as cidades de Judá, de ti virá o Salvador. Essa era a promessa do Antigo Testamento. E essa liderança judaica aqui, estudando, meditando, eu comparei essa liderança, claro, considerando as proporções, mas eu considerei essa liderança judaica com o Faraó lá no Egito. Quando eu iniciei o estudo de Êxodo com os irmãos, eu chamei a atenção para a possibilidade de Faraó conhecer a história de Israel lá antes dele. Porque estava nos anais do Egito um hebreu que havia ajudado o Egito, que era José. Só que anos e anos depois, quando o Faraó, aquele Faraó mau, escraviza o povo de Israel, ele ignora toda a história da sua nação por pura perversão, e então ele havia capturado o povo e havia ali, então, abusado do povo hebreu, como os irmãos conhecem. Quem faz parte aqui dessa, ou quem está por trás dessa multidão? Que liderança é essa? É uma liderança que conhece a história. É uma liderança que não estava impossibilitada de saber que esse Jesus que está no templo é original, sim. Ele é nativo, sim, de Belém. Mas eles não querem ver. Eles fazem vista grossa para o fato de que Jesus não vem. Ele não é nascido na Galileia. Ele apenas havia ido à Galileia. João nos disse por quê? Porque em Jerusalém os judeus queriam prendê-lo. Então era melhor e era mais cômodo e plano de Deus que a luz do Evangelho brilhasse aos galileus. E era plano de Deus que Jesus passasse um tempo na Galileia e, vindo da Galileia, fosse até Jerusalém. Mas, como eu dizia, a liderança judaica cria uma expectativa, alimenta a ideia de que esse Jesus é natural de Nazaré, é natural da Galileia, e por isso quer rejeitá-lo. Ninguém saberá a sua origem, era uma crença dentre o povo, baseado talvez em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Em Malaquias, na profecia
que nós lemos, tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os irmãos devem lembrar, tem que chamar a atenção disso, praticamente todo o texto. Quem são os judeus que querem prender Jesus? A liderança é aquela que conhece ou que pensa conhecer, não é o Antigo Testamento. Aquela que conhece no sentido em que tinha o Antigo Testamento, tinha nas mãos as profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias. E Miqueias, capítulo 5, verso 2. Na profecia que vem, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Está claro que quem virá irá reinar, ele terá o governo do povo de Deus. E os judeus interpretavam o final do versículo 12, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, como se o profeta quisesse dizer que o Messias, esse rei que viria para reinar sobre o seu povo, ele não nasceria de modo natural. Os judeus tinham desenvolvido uma crença de que o Messias viria de uma forma extraordinária, como mais ou menos caindo do céu, vindo do céu. Ele esquecendo que a profecia também fala no Antigo Testamento de uma mulher que ficaria grávida, que daria à luz. Aqui mesmo em Miqueias, capítulo 5, verso 3, portanto o Senhor lhes entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. É claro que os irmãos sabem disso. Eles não tinham tanta luz como nós temos, né? Tanta certeza de dizer, olha, está aqui, mas o Evangelho de Mateus nos mostra, nos ensina que durante o nascimento de Cristo, durante a sua encarnação, tudo foi cumprido. Mateus faz referência a esses textos do Antigo Testamento. Eu dizia, a liderança judaica havia desenvolvido uma teoria de que o Jesus, ou de que o Messias, ele viria de uma forma mágica, num boom, e não de modo natural. Eles criam toda a situação para rejeitar Jesus que está pregando no templo. Outra crença, irmãos, era que antes do Messias viria Elias. Irmãos, lembra do texto de Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, é concluído: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então eles diziam, não, então vem Elias, aquele que não morreu, não é, no Antigo Testamento, profeta que foi arrebatado, que foi trasladado, que foi conduzido à presença de Deus vivo ainda. E os judeus tinham desenvolvido a teoria de que Elias viria primeiro, não é, à luz desse verso, era a interpretação deles, Elias viria primeiro, Elias teria o papel, de acordo com a interpretação judaica, de reconciliar os familiares, porque o verso 6 diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Eles tinham desenvolvido essa teoria de que Elias viria primeiro e ele reconciliaria todos os familiares de Israel, para depois, então, vir o dia do Senhor, a vinda do Messias, o Cristo, aquele que iria reinar em Israel. Nunca devemos nos esquecer que a expectativa desse povo aqui é uma expectativa de um rei político, né? De um rei terreno, de um rei que venha para reinar sobre aquela nação e venha tirar essa nação de sob o jugo romano. Só que nem Miqueias, nem Malaquias apontam para essa realidade. Eles apontam para uma realidade espiritual. Eles falam dos últimos dias e falam do estabelecimento do reino de Cristo eterno que ocorrerá na sua segunda vinda. Quando nós lemos em Malaquias que virá Elias, Cristo mesmo disse que já veio João Batista. João Batista veio no espírito de Elias. Ele veio pregando a palavra, ele veio anunciando a vontade de Deus.
E a profecia que diz que haveria uma reconciliação ou uma conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos, não diz respeito a uma reconciliação de famílias. Porque Jesus mesmo, quando vem desenvolvendo seu ministério terreno, ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer pai contra filho, filho contra pai. Eu vim jogar nora contra sogra, sogra contra nora. Em Lucas, nós lemos o cumprimento dessa profecia no início do Evangelho de Lucas, onde nos é apresentada a correta interpretação de Malaquias. A conversão de pais e filhos diz respeito às gerações de rebeldes com gerações de convertidos genuínos. Cristo, nesse aspecto universal da sua pregação, do Evangelho, ele vem reconciliar homens. Ele vem vivos, não estou falando de geração que passou. Porque, morreu, segue-se o juízo. Mas pais que são ímpios e filhos que são convertidos. E, em um certo sentido, Deus, na sua soberania, converte os pais também. Mas ele não vem atrás de uma geração natural, uma geração judaica, como os judeus tinham desenvolvido a teoria deles. Não só o texto de Miqueias era base para os judeus criarem uma teoria de que Jesus viria de forma mágica, mas eles olhavam também para Isaías 53:8, porque Isaías 53:8, Isaías é o profeta messiânico, né? E ele apresenta no capítulo 53 o sofrimento de Cristo, e no versículo 8 o profeta faz uma pergunta: e da sua geração, quem cogitou? Quem conheceu a sua geração? Alguns intérpretes, alguns estudiosos chegam até a afirmar que talvez os judeus fizessem de modo forçado alguma ligação com Melquisedeque, porque Melquisedeque não tem genealogia, né? E nós sabemos que Cristo é um cumprimento da sombra, do tipo de Melquisedeque no Antigo Testamento. Mas tudo isso fazia com que os judeus criassem teorias, irmãos, e isso, claro, chegava na multidão e a multidão ficava confusa. E por isso nós temos aqui, nesses versos, essa confusão. Quando eles dizem, porventura, no verso 27, nós todavia sabemos de onde este é, quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Como se fosse um mistério inalcançável. Ora, a Escritura apontava o contrário. A Escritura dizia que o Messias viria de uma mulher, ele nasceria em Belém, ele seria encontrado numa manjedoura. Esse é o Salvador de Israel. A ideia de que ninguém saberia de onde viria o Cristo era história, era teoria. Jesus, irmãos, aqui nos versos 28 e 29, o interessante aqui, em um certo sentido, alguns intérpretes dizem que Cristo vai contra a ideia da multidão, mas eu, juntamente com outros, obviamente, penso que não. Cristo, em certo sentido, nem contradiz a multidão. Não, irmãos. Ele proclama a verdade de modo solene. Nós vemos no verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus diz: vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu sou. Claro que, antes de falar disso, é importante aqui, quando nós lemos clamou aqui no verso 28, a ideia é de modo solene. É diferente, por exemplo, do verso 6, quando nós lemos disso, e diz, pois Jesus, vai dizer ali, é falar, é contar, enfim. Aqui não, aqui Jesus clamou. A ideia do verbo no original é até de gritar. Alguns dizem até que é de urrar mesmo. Ele aumenta o volume da sua voz, porque agora ele vai falar de forma solene. E então ele aqui no verso 28 é até corajoso. Jesus não é covarde, mas Jesus é firme, como eu falei no domingo passado, e ele é corajoso porque ele vai contra os judeus que se diziam conhecedores de Deus. Ele diz, vós não somente me conheceis, vocês sabem a minha origem,
mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele que vós não conheceis. Enquanto os judeus diziam, nós conhecemos a Deus, nós somos o povo de Deus escolhido, Jesus diz, vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem Ele. Eu o conheço. E no verso 29, ele fala da sua origem, venho da parte dele, e fala da sua missão, e fui por ele enviado. Jesus aqui, como é de praxe, no Evangelho de João, ele quebra com as bases do judaísmo, né? Desse judaísmo, das escolas judaicas, né? Dessa liderança, dessa multidão confusa que está sendo influenciada diretamente pela liderança. Os judeus, na visão deles, são os que conhecem a Deus, são o povo escolhido de Deus, e Deus vem para eles, o Messias vem para eles. Jesus vem e diz, olha, vocês não conhecem a Deus, eu venho da parte dele, eu é quem o conheço, e eu fui enviado por ele, eu vou fazer o que ele me ordenou que eu fizesse. Parte da multidão, de fato, como eu já fiz referência, sabia de onde Jesus era, irmãos. Conhecia a sua família. Eu era da Galileia. Parte da multidão sabia que era filho de José, filho de Maria, tinha os irmãos dentre eles. Mas quanto à realidade espiritual, a multidão era ignorante. A multidão era ignorante, como eu comecei falando, como eu disse no início. Há vários grupos de pessoas. E aqui havia aqueles ignorantes, que estavam numa festa religiosa, estavam cumprindo por tabela a festa dos tabernáculos, mas não conheciam a Escritura, de fato, não entendiam a Escritura, não conseguiam discernir a profecia que viria o Cristo de forma humilde, não para reinar, no sentido terreno, de início não, mas ele vem para pregar o Evangelho. Por não conhecerem a realidade espiritual, a realidade real, do plano, do propósito de Deus em Cristo, a multidão tenta prender a Jesus, como nós lemos no verso 30. Então procuraram prender, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Essa frase é um coro aqui em João. Várias vezes nós encontramos a informação de que não era chegada a hora de Jesus ainda. Mas mais tarde, quando Cristo entrar em Jerusalém, ele irá dizer, Pai, é chegada a tua hora. Enfim, aqui ainda não era chegado, já fiz menção várias vezes a essa realidade. Porque Deus mesmo é que tem a sua agenda e o Senhor é quem tem um tempo determinado para o Cristo. Mas João, aqui ainda, nos mostra uma parte da multidão, embora houvesse essa confusão, nos mostra uma parte da multidão crendo no Senhor Jesus Cristo, vendo Jesus como o Messias verdadeiro. Porque nós lemos no verso 30, e contudo, quer dizer, apesar de tudo, da confusão, da incredulidade, como eu expliquei, das interpretações da liderança, contudo, de João, muitos de entre a multidão creram nele. Creram e diziam, quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Será que quando vier o Messias, ele fará coisas mais maravilhosas do que essa? A resposta é não, não fará. Não fará. João mesmo nos mostra o propósito dos sinais de Cristo, no capítulo 20. No verso 31, no verso 30, Jesus disse, na verdade fez Jesus diante do discípulo muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito dos sinais de Cristo, dos milagres de Cristo, era que as pessoas, ao se depararem com Cristo, crescem que ele é de fato o Messias. Ele viria para perdoar os pecados
e como nós lemos, ele viria para dar a vida eterna. Vida que seria dada por Deus aos homens com a morte de Cristo na cruz, no tempo determinado por Deus. Por isso nós lemos no verso 30. Ainda não era chegada a sua hora. Cristo ainda está desempenhando o seu ministério. Cristo ainda está de modo condescendente, pregando, ensinando, com o propósito de salvar aqueles a quem Deus quer salvar. Como Cristo em alguns momentos tem dito aos judeus. Olha, venha a mim aqueles que o Pai me deu. Venha a mim aqueles a quem o Pai quer se revelar. Não é por tradição, não é por religiosidade, não é por escola judaica de vocês, mas é aqueles que vêm a mim, são aqueles que Deus mesmo me deu, são aqueles que Deus mesmo alcançou. Lições, irmãos, lições para nós, né? Modos de aplicar as verdades para a nossa realidade. Primeiro, nunca devemos nos esquecer disso, né, dentro desses versos, e isso é verdade para nós, importante até hoje, embora haja várias opiniões acerca de Jesus. A primeira é que Jesus é o enviado pessoal de Deus Pai. O apóstolo João, autor do Evangelho, quando escreve a sua epístola, ele faz menção a falsos cristos, a homens que vêm pregando na sua época, dizendo que era o Cristo. E hoje nós sabemos que muitos pregam que são Cristo. Quando não são Cristo, querem ser maiores do que Cristo. Querem ser um apóstolo superior ao apóstolo verdadeiro que é Cristo, como diz o autor aos Hebreus. Mas nós permanecemos, irmãos, com a nossa convicção e crença de que Jesus é o enviado de Deus Pai. Ele é o enviado pessoal de Deus Pai. É o único caminho. Ele é o único que revela de forma plena a vontade de Deus Pai. Quando eu digo que Jesus é enviado pessoal de Deus Pai, isso significa que qualquer homem ou qualquer mulher que queira ser aceito por Deus precisa ir até Jesus. Ainda que seja religioso de carteirinha, como eram os judeus. Né? Na nossa igreja a gente não tem a carteirinha, né? Da onde eu vim tinha uma carteirinha de membro da igreja. Então, eu sou crente de carteirinha mesmo. Eu sou membro de uma igreja. Ora, é verdade? Não que isso... Bom, deixa isso para lá, não é o nosso caso. Mas o que eu dizia é, qualquer homem e qualquer mulher, para que seja aceito diante de Deus, é necessário ir até Cristo. Porque Deus quis fazer assim. Deus se revela unicamente por meio de Cristo. Não há outro caminho. O nosso Senhor irá dizer no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei que é uma verdade que para nós, né, está tranquilo, sempre nós sabemos disso. Mas isso deve ser proclamado e nós devemos lembrar disso. Né? E deve ser proclamado. Aqueles que não são crentes, aqueles que nos veem, nos assistem, ou que nos visitam, essa é a verdade bíblica. Jesus é o enviado pessoal. É o único, é o enviado. Não há outro. Não há outro. Só se pode ir a Deus por meio de Cristo Jesus. A segunda lição é que o ser humano jamais pode alterar a vontade de Deus, o plano de Deus. Os sofrimentos e a morte de Jesus estavam determinados pelo próprio Deus. Foi o Senhor Deus, na sua soberania, que determinou o tempo de Cristo. Nada aqui foge do controle de Deus quando nós estamos lendo o Evangelho de João. Cristo não foi a Jerusalém quando seus irmãos disseram, vai para Jerusalém. Ele foi no tempo determinado. E agora, aqui no João 7, ele está pregando, ele está ensinando, é o propósito de Deus. Ninguém pode alterar. Embora parte da multidão, a liderança, quisesse prender Jesus para matá-lo, eles não fizeram isso, porque as coisas estão determinadas pelo Senhor, nosso Deus. Os judeus não mataram a Jesus, ou não matariam a Jesus aqui, porque eles não matariam a Jesus pela força do braço deles. Jamais, irmão, porque Deus quis assim. Em Apocalipse 13:8, nós lemos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua epístola, ele diz, nós fomos
santificados, nós fomos comprados por sangue derramado pelo Cordeiro antes da fundação do mundo. Quando João iniciou o seu evangelho, ele disse que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava lá no princípio. Os judeus não irão prender a Cristo porque eles querem fazer, porque eles vão conseguir, mas porque Deus mesmo, antes da fundação do mundo, determinou que Cristo viria e morreria para salvar o seu povo. Deus foi quem determinou o tempo para que Cristo encarnasse e se apresentasse diante dos homens como a revelação plena de Deus, como aquele que inspirou o Antigo Testamento e agora está ensinando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que apontava para o Cristo. Esse Cristo é eterno. Por isso ele fala da sua origem. Eu vim da parte dele. Eu vim da parte dele. Quando nós lemos e estudamos o Antigo Testamento desde os primeiros livros, em Gênesis, por exemplo, quem nós encontramos lá? O grande anjo do Senhor, aquele enviado, que é o Cristo pré-encarnado, que é o Cristo que existe desde a eternidade. Irmão. Esse é o propósito de Deus. E nenhum homem pode anular o propósito de Deus ou alterar a vontade do Senhor. Jesus encarnou para a glória de Deus, pregou para a glória de Deus e morreu para a glória de Deus com o intuito de salvar pecadores da condenação eterna. E Cristo vem para salvar pecadores da condenação eterna. Isso nos conduz à terceira lição. Agora, o ser humano, ele deve tomar uma decisão de crer em Cristo ou rejeitá-lo. João nos traz o Cristo diante dos hebreus, dos judeus. E todo judeu aqui tem que tomar uma decisão. Ou ele crê, ou ele não crê em Cristo. Essa é a decisão que deve ser tomada por todo homem. E uma coisa deve ser dita. Nós cremos na soberania de Deus, nós cremos no controle total de Deus, nós cremos que o Senhor, que nada foge da sua vontade, mas uma coisa é verdade, não anula essa realidade que eu acabei de mencionar. É que o Senhor Deus não força, irmãos, o homem a crer em Cristo. Ele não força em um sentido pejorativo. Né? Ninguém vai a Cristo porque Deus vai contra a vontade do homem, forçando no sentido negativo para ir a Cristo. Não. O ser humano é responsável, ele deve responder de forma positiva à pessoa de Cristo. Nós não sabemos explicar bem essa relação, nem a Bíblia explica, né, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós não sabemos explicar isso. Mas o textos como esse que nós acabamos de considerar, nos mostra que os judeus, eles deveriam tomar uma decisão positiva. Eles deveriam crer em Cristo e dizer, nós cremos em Cristo. A liderança deveria ter estudado, de fato, o Antigo Testamento, estudado, de fato, a vida daquele que estava pregando no templo, com toda a autoridade que tinha, para saber que ele era o Cristo. Mas eles ignoravam, dentro da responsabilidade deles, embora Deus seja soberano, louvado seja Deus por isso. Eu dizia, nós não sabemos explicar bem a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas de uma coisa nós temos certeza. No verso 37 do capítulo 6, quando Jesus estava pregando sobre o pão da vida, ele disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Nós não sabemos explicar isso, essa relação. Deus é soberano, o homem é responsável. Mas nós temos certeza de uma coisa, aquele que vai a Cristo, esse jamais será lançado fora. Jesus disse, aquele que vem a mim, jamais será lançado fora. E por isso eu digo, o homem tem que tomar uma decisão, não é, diante de Cristo. Ninguém fica indeciso. E para concluir, eu quero ler Marcos, capítulo 8. Nos interessa o verso 38, mas eu vou ler do verso 34. Vamos ficar de pé, irmão? Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos cantar? Nós vou pedir ao presbítero Zoinho que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar o Senhor, depois eu vou orar, pedir a bênção apostólica e encerrar o culto. Binário número 297.